Queridos irmãos, bom dia, a paz de Jesus. O Jimmy chegou ali e falou: rapaz, eu não sabia que você ia estar aqui. Eu falei: eu também não. Eu também não sabia que eu ia estar aqui. E foi um presente de Deus. Esse final de semana eu estou pregando em uma igreja aqui, por carinho e respeito que eu tenho aos líderes. Eles disseram: não, eu sei que você está muito cansado, mas venha nos atender. E eu estou aí com eles. E eu pedi para eles me liberarem esta manhã para poder estar com vocês aqui, para que eu pudesse fazer um agradecimento a essa igreja, não só por essa última viagem, mas também por aquela de março, uma brigada médica que foi feita na Síria, e a nossa equipe conseguiu entrar, e foi uma grande bênção, e essa igreja teve uma linda participação naquela brigada também. Depois, então, surgiu o desafio de uma segunda brigada médica para a cidade de Alepo e também para a cidade de Tartus, lá na Síria. E nós estávamos precisando de médicos para essa brigada. Uma brigada médica, nós precisamos de médicos. E nós conseguimos 5 médicos e mais 4 missionários. Éramos 9 pessoas que iríamos entrar lá. Com o passar dos dias, um médico teve um problema em um país aí, uma outra médica que ia conosco acabou sofrendo um acidente e teve que agendar uma cirurgia, e no final nós ficamos com 2 médicos. E um desses médicos é aqui da cidade de Anápolis e daqui dessa igreja, a doutora Yumi, que aceitou o desafio, embora assim, um pouco de temor, porque Síria, né? Todo mundo ouve falar da Síria. Você entra lá, é muito difícil. Nós conseguimos entrar por causa de um visto humanitário. Então eu quero aqui expressar do púlpito dessa igreja a gratidão a essa igreja pelo apoio financeiro de vocês. Os irmãos ajudaram com ofertas particulares, venderam pizza, se mobilizaram. Nós tínhamos um alvo para alcançar, nós alcançamos o alvo e ainda sobrou recursos que nós deixamos armazenados para possivelmente conseguirmos colocar uma energia solar em uma das clínicas que tem na cidade de Alepo, porque lá só tem energia 4 horas por dia, por isso os médicos não podem atender mais, nem os odontólogos, porque as máquinas não funcionam. Então a gente está pensando em colocar uma energia solar nessa clínica lá. E ainda, esses recursos que nós levamos ficaram ainda mais de $1.000 lá de crédito. Isso porque essa igreja tem um coração muito generoso. Então, muito obrigado por essa igreja, pelas orações de vocês. Obrigado pela Áurea e o seu esposo, por abençoarem a sua filha, por acreditarem em nós, por permitir com que ela estivesse conosco em uma nação que foi destruída pela guerra, destruída pelo Estado Islâmico, mas nós entramos com segurança, entramos e saímos debaixo da bênção do Senhor, e eu quero louvar a Deus por essa família que abençoou a doutora Yumi. E o meu agradecimento pessoal para a doutora Yumi por ter ido, por ter feito um trabalho excelente, por ter me surpreendido o tanto que ela trabalhou e com a agilidade com que ela trabalhou, atendendo mais de 100 pessoas. Os 2 médicos eram quase 200 pessoas por dia, então trabalharam bastante, tanto em Alepo como na cidade de Tartus, e eu deixo aqui essa palavra de gratidão. Muito obrigado a todos vocês. Eu sei, eu não vou falar da Síria, porque a doutora Yumi vai estar falando esses dias aqui, mostrando para vocês como é que foi essa viagem missionária. Mas eu gostaria de pedir para vocês orações pela nação do Paquistão. Vocês sabem que eu trabalho nesse país. A cidade que está agora sendo atacada é a cidade onde está a nossa igreja, é a cidade onde está a nossa escola. De antes de ontem para ontem, 52 igrejas já foram queimadas e mais de 500 casas dos irmãos foram queimadas. Eu tenho as fotos, os vídeos, os irmãos dormindo no meio do mato, muita gente machucada. Ontem nós conseguimos liberar
um dinheiro para os nossos líderes prepararem bastante comida e sair com uma equipe ao encontro dessas pessoas, levar um pouco de carinho, um pouco de amor, um pouco de solidariedade e principalmente orações e incentivar esses irmãos para eles não desanimarem. Então o Paquistão está nesse momento na cidade de Faisalabad um tumulto muito terrível. Existem duas versões do porquê que isso está acontecendo. Uma é que uma criança cristã deixou um Alcorão cair no chão. Estava carregando livros e entre elas tinha um Alcorão e o Alcorão caiu. E o Paquistão é uma república islâmica, então lá existe a lei da blasfêmia e esta é a razão porque começou toda essa queimação de igrejas e destruição de casas de cristãos. Uma outra possibilidade é que surgiu um vídeo em Faisalabad de 2 jovens riscando o Alcorão com uma caneta vermelha. Em nenhum lugar desse vídeo diz que eram cristãos e nem aparece o rosto dessas pessoas, mas alguém supostamente creu que quem estava fazendo isso eram os cristãos, então começou essa destruição na cidade de Faisalabad. Estamos acreditando em uma intervenção de Deus. Hoje de madrugada eu recebi a notícia de que tem mais de 200 pessoas presas, porque o governo está tentando barrar esse ataque. E eu gostaria muito que vocês orassem pela nação do Paquistão. Não aconteceu nada com a nossa igreja, nem também com a nossa escola, mas está acontecendo com dezenas de outras igrejas e com centenas de irmãos, e eles precisam de nossas orações. Quando você for orar, por favor, até o final desse culto eu gostaria de estar levantando um clamor para abençoar a nação do Paquistão, tá bom? Obrigado pelo carinho. Então eu vou trazer uma meditação com vocês aqui. Obrigado, Arnaldo. Obrigado ao querido que iria ministrar e que humildemente abriu esse espaço para que eu pudesse compartilhar alguma coisa com os irmãos. O texto que eu vou pensar com vocês, Gênesis capítulo 23, eu não sei se tem como projetar os 2 últimos versículos de Gênesis 23 e os primeiros de Gênesis capítulo 24. Eu quero pensar com vocês sobre 3 coisas importantes. Primeiro, como é que você deve semear o seu futuro com esperança. Então você pode pegar a palavra futuro e juntar a ela a palavra esperança. Semeando o futuro com esperança. Segundo, como é que você pode resolver o seu passado com maturidade. Então você pega a palavra passado e associa a ela a palavra maturidade. E terceiro, como é que você pode viver o seu presente com sabedoria. Então pegue a palavra presente e junte a ela a palavra sabedoria. Futuro com esperança, passado com maturidade e presente com sabedoria. Enxergando ou semeando o futuro com esperança, resolvendo o passado com maturidade e vivendo o futuro com sabedoria. Esse texto vai dizer: depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, está aqui, está grande, né? E fronteiro a Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito de campo e da caverna que nele estava, em posse de sepultura. Capítulo 24, versículo 1, e era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Então disse Abraão ao seu mais antigo servo da sua casa, que governava sobre tudo que possuía: põe a mão aqui por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela e tomarás, daí você tomarás esposa para Isaque, o meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para essa terra. Nesse caso, levarei o teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá o meu filho. O Senhor, o Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei essa terra,
ele enviará o seu anjo que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Até aqui esse texto. O versículo 1 vai dizer que Abraão já era avançado em idade, já era um homem idoso, e o texto vai dizer de forma bem clara: em tudo, em todos os aspectos, Deus tinha abençoado a vida de Abraão. Ou seja, tudo que Abraão precisava ter, ele teve. Tudo que Abraão precisava fazer, ele fez. Tudo que Abraão, ou em todos os lugares que Abraão tinha que ter estado, ele esteve. Abraão estava abençoado em tudo, do ser, no estar, no fazer, no possuir, todas as áreas da vida dele. O texto vai dizer que em tudo Deus havia abençoado Abraão. Ele era avançado em idade, muito idoso, ou seja, ele já podia deixar essa terra em paz. Já fui abençoado, fiz o que eu tinha que fazer, estive onde eu tive que estar, possuí o que eu tinha que possuir, sou aquilo que Deus desejou que eu pudesse ser. Eu sou um homem completo, eu sou um homem realizado, já sou idoso e eu já posso seguir para a minha casa eterna. E é isso mesmo, o Abraão já está preparado para poder partir, porque o versículo está dizendo que é exatamente isso, ele está completo. Só que no meio dessa sua idade avançada, onde esse texto vai enfatizar isso por 2 vezes, como que se ele já estivesse encerrando a sua carreira, ele não está pensando só em si. Ele tem uma visão do futuro e ele deseja semear o futuro com esperança. Ele ainda tem uma preocupação. Se ele olhasse só para ele, ele poderia dizer: bom, eu já estou completo, eu já posso ir embora. Mas toda pessoa que tem um compromisso com Deus, ele não consegue viver só pensando na sua própria geração. Ele não consegue viver pensando só no aqui e agora. Os seus olhos estão no futuro. Então ele chama o seu servo e ele diz: eu sei que eu já fui abençoado em tudo, Deus fez tudo na minha vida, mas eu ainda tenho um plano para o futuro do meu filho. Eu não posso partir sem semear esperança no futuro do meu filho. Eu preciso organizar, eu preciso criar meios, eu preciso deixar uma estrada pavimentada para o futuro, eu preciso criar perspectivas para o meu filho, e eu quero fazer um pedido para você, meu servo. Alguns dizem que é Eliezer o Damasceno, um dos homens, um servo, o mais antigo servo da casa de Abraão, a prova talvez de que ele tenha vivido em Damasco, porque ele diz que esse servo nasceu na sua própria casa, em Gênesis capítulo 15, e ele é o Damasceno, nasceu em Damasco. Então possivelmente Abraão viveu por essa região também, como um beduíno, né, que ele era. Ele faz um juramento dizendo: você precisa me prometer de que não vai permitir que o meu filho case com mulheres aqui dessa cidade. Não podemos misturar essa semente. Eu não posso deixar que Isaac case-se com uma mulher cananeia. E eu preciso que você faça uma viagem, que você vá para a terra da onde eu saí, para a terra de Padã Arã, lá da minha parentela. Você vai arrumar uma mulher que vai ser esposa do meu filho. Olha a preocupação de Abraão, idoso, avançado em idade, mas ainda olhando para o futuro com esperança, enxergando o futuro com esperança. Não é uma pessoa que diz: eu consegui o que eu queria, eu sou o que eu desejei ser, eu fiz o que eu desejava fazer, pronto, eu não estou nem aí com o futuro de ninguém, o importante é a minha vida e a minha história. Não, ele está preocupado com o futuro de outras pessoas, principalmente os seus descendentes, na vida do seu filho. Eu acredito que cada cristão, vou aqui trazer uma pincelada só nesse ponto. Eu acredito que cada cristão, é impossível uma pessoa dizer que acredita em Deus, principalmente que acredita em Jesus como Senhor da sua vida,
viver a vida sem enxergar o futuro com esperança. Não existe possibilidade de você ser uma pessoa egocêntrica. Não existe possibilidade de você dizer que conhece a Deus, conhece a Bíblia, conhece Jesus e ser uma pessoa que fica pensando só em você, sem se importar com a próxima geração, sem se importar com um futuro cheio de esperança. Não existe possibilidade, mesmo de que você saiba que não vai viver muitos anos, mesmo que a sua idade já seja avançada, é impossível você ser de Jesus e não enxergar o futuro com esperança. É como dizia o próprio Martin Luther King. Ele diz: ainda que eu soubesse que morreria amanhã, eu ainda hoje plantaria a minha macieira. Eu sei que eu não vou comer dessa macieira, eu sei que eu não vou ver essa macieira crescer, eu não vou ter o privilégio de desfrutar do sabor da maçã, mas mesmo que eu soubesse que morreria amanhã, ainda hoje eu plantaria a minha macieira. O que é isso? Uma visão de futuro. Uma pessoa que sabe que não vai estar aqui, mas o que ela vai fazer hoje vai trazer benefícios para a próxima geração. É uma pessoa que não está pensando só no aqui e agora. É uma pessoa que está pensando em desdobramentos que vai ter do legado que ela vai deixar. Não é apenas da herança que ela vai deixar, porque às vezes a herança traz mais maldição do que bênção. Agora, o legado, qual é o legado que você vai deixar? Pensando na próxima geração. Hoje parece que mudou isso, mas eu lembro que eu estava lá no Vale de Jericó, em Israel, muitos anos atrás, e tinha uma plaquinha lá escrito em árabe, eu não entendi o que estava escrito, eu perguntei para o guia o que estava escrito lá. E ele falou assim para mim: quem planta tâmaras não come tâmaras. Eu falei assim: mas quem que é o bobo de plantar tâmaras então, se quem planta tâmaras não come tâmaras? E ele disse assim para mim: pois é, assim é que pensam os medíocres, né? Então eu não precisava ir para o hotel com essa cacetada, né? Mas perguntei, e ele falou: não, é que aqui nessa região, não é em todo lugar do mundo, existem lugares que você planta tâmaras, em poucos anos você pode colher, mas aqui nessa região, devido à terra, ao lugar geográfico, uma tâmara pode levar de 40 a 70 anos para produzir. Por isso nós temos esse provérbio árabe: quem planta tâmaras não come tâmaras, porque quem está plantando tâmaras não está pensando que ela vai desfrutar, mas é que a próxima geração vai desfrutar. Então nós precisamos ter essa mentalidade desses beduínos, desses árabes daquela região, de que tem coisas na nossa vida que nós precisamos fazer, não é porque nós vamos nos beneficiar, mas é porque outras pessoas da próxima geração vão se beneficiar. Quantos estão me entendendo, por favor, diga amém. Eu lembro que no ano de 2015, o terremoto no Haiti foi 2010, 2013, eu estava pela quinta vez no Haiti, 2013, e eu desanimei muito, porque fico trabalhando no Brasil, levantando recursos, comprando, montando os kits de higiene, e eu levei para os orfanatos, e era para os órfãos, e nós esquecemos alguma coisa no orfanato, e quando nós voltamos, percebemos que o dono do orfanato estava fazendo negócio com as doações que nós tínhamos levado. E aquilo me deu uma tristeza muito grande, chorei muito, e eu falei: Deus, eu não venho mais para o Haiti. Cheguei, conversei com meu parceiro lá de ministério, pastor Frederic Nozil, que inclusive já esteve com vocês aqui, e eu disse para ele: pastor Fred, essa é a última vez que eu venho para a nação do Haiti, eu não posso ficar gastando meu tempo e correndo atrás de recursos, de chegar aqui e ver um líder de um orfanato fazer aquilo que ele fez. Eu não venho mais para cá. Ele falou: não faz isso, Edson, foi só um. Ele deve estar desesperado também, não faz isso, não abandone o Haiti. Eu falei: não, eu não venho mais para o Haiti. E subi no terraço da casa dele para orar aquela noite. Eu estava com o coração muito pesado, e naquela noite era 2013, era a quinta vez que eu tinha entrado no Haiti para cuidar dos órfãos. E eu estava lá em cima orando, falando: Deus, me dá uma estratégia, me dá outros países, me dá outros lugares, porque aqui tem muita corrupção, eu não venho mais para esse país, um peso no meu coração. E o Senhor falou ao meu coração, não de uma voz audível, mas aqui dentro, de que eu estava perdendo o meu foco naquela nação. Que Deus tinha me levado para cuidar das crianças.
Deus tinha me levado para cuidar daqueles órfãos. Aqueles órfãos precisavam de mim. Que deles surgiria uma nova geração. E que eu não poderia, de forma alguma, deixar pequenos obstáculos desanimar a vocação dele para mim com relação àquelas crianças. E eu chorei aquela noite inteira. Quando foi amanhecer o dia, pastor Fred se levantou para a gente tomar café. E eu estava renovado, eu estava fortalecido. E eu disse para ele, pastor Fred, daqui a alguns meses eu estou aqui de novo. Deus falou comigo, porque eu preciso me focar nessas crianças. E depois disso, que era a quinta vez, eu voltei àquela nação. Depois dessa quinta vez, eu voltei àquela nação mais 28 vezes. Então, todas essas vezes, olhando para aquelas crianças e sabendo que elas são um futuro, elas têm um futuro, e eu preciso olhar para esse futuro com esperança. E começamos a dar educação, montamos uma base na nação. Uma base onde moram hoje missionários guatemaltecos, missionários brasileiros, missionários mexicanos, missionários haitianos, missionários sudaneses, missionários dominicanos, missionários uruguaios. Nós temos uma base de vários missionários que cuidam de igrejas e cuidam dessas centenas e centenas de órfãos. E hoje nós temos órfãos que são líderes, que pregam, que cantam, que adoram, que servem ao Senhor na igreja. E nós temos 3 jovens hoje que estão se preparando para a universidade. Vale a pena você olhar, você não deixar circunstâncias te desanimar, ou você pensar assim, eu estou bem, minha família está bem, meus filhos estão bem, a minha casa está legal, mas tem um futuro imenso aí. Tem muitas pessoas que precisam da sua visão, tem muitas pessoas que precisam da sua semente, tem muitas pessoas que precisam do seu amor, que precisam das suas lágrimas, que precisam de uma visão profética, e é você. Você não pode viver pensando só em você aqui, agora. Essa visão mesquinha de que se eu não fiz, outro não vai fazer. Se eu não conseguir, o outro não vai conseguir. Se eu não realizei, o outro não vai realizar. Se eu não conquistei, o outro não vai conquistar. Se eu não fui, outro não vai. Como Deus diz para Davi, o seu sonho é bom, de construir um templo, mas você não pode construir o templo, você tem sangue inocente nas suas mãos. E o Davi poderia dizer, então se eu não faço, o outro não vai fazer, se eu não realizo, o outro não vai realizar. Davi não tinha esse espírito mesquinho, porque o que Davi estava sonhando não era para a glória dele, era para a glória de Deus. Ele diz, esse templo não é para a minha glória, eu não vou fazer, mas vou pegar os meus bens e vou investir na vida daquele que Deus escolheu para fazer. O sonho vai se tornar realidade, mesmo que não seja através de mim, mas eu vou olhar para o futuro com esperança e vou semear no futuro. Quantos estão entendendo? Por favor, diga amém. Eu, por exemplo, não tenho faculdade, na verdade eu não tenho nem o ginásio. Eu saí da escola com 10 anos de idade, na 3ª série do 1º grau. Eu nunca mais voltei para a escola. E nesse momento, atualmente, eu ajudo a faculdade de 2 pessoas. Pessoalmente, tiro uma oferta minha e eu ajudo a pagar a faculdade de 2 pessoas. E já paguei a faculdade de 3 pessoas. 3 pessoas, completa. Essas 3 pessoas hoje são professoras. Isso há 6 anos atrás. Então eu poderia dizer assim, puxa, eu nunca fui para a faculdade, para que eu vou ajudar outras pessoas a fazer faculdade? Eu nunca tive estudo, como é que eu vou investir em outras pessoas a terem estudo? O Evangelho não deixa você pensar assim. O Evangelho diz assim, não, eu não fiz, mas isso não significa que eu não posso ajudar alguém a fazer. Eu posso enxergar o futuro de outras pessoas. Eu posso semear no futuro de outras pessoas. Por isso que a maioria dos ministérios que vocês me veem envolvido, sempre é envolvido com crianças. Sempre eu estou buscando investir em crianças. Claro que eu faço todo tipo de trabalho com todo tipo de idade, mas quem me conhece sabe, eu estou sempre voltado para ajudar crianças, porque eu estou enxergando o futuro. Eu quero semear um futuro com esperança. E não importa qual seja a circunstância que você esteja vivendo, você precisa ser uma pessoa de enxergar, que tem uma visão de enxergar o futuro com esperança, como em 2 Reis capítulo 6 e capítulo 7. Uma fome terrível, Samaria está cercada, uma cabeça de jumento era vendido por quilos de prata, as pessoas compravam meio quilo de esterco de pombo para comer,
A mãe está discutindo no muro porque ontem comeram o filho de uma e agora a outra está escondendo o seu filho para que não seja morto, para ser cozinhado. Era uma crise que a gente não tem noção do que é uma crise dessa. E o Eliseu se levanta e diz assim: amanhã haverá comida para todo mundo. Amanhã haverá alimento para todos vocês. E alguém diz assim: ainda que Deus abra as janelas do céu, isso é impossível de acontecer. Mas quem é profeta de Deus, quem anda com Deus, consegue enxergar um amanhã melhor. Mesmo que hoje as coisas estão ruins, você consegue enxergar um amanhã melhor. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá ao amanhecer. Você sabe que vai vir um amanhã melhor. Quem é de Jesus enxerga o futuro com esperança e semeia o futuro com esperança. Segunda lição que eu aprendo aqui com Abraão é que ele aprende a resolver o passado dele com maturidade. Então ele vem, diz o capítulo 23, versículo 2 e 3, ele se aproxima do corpo de Sara, é um defunto, e o texto diz que ele chora. O texto diz que ele pranteia alguns dias sobre o corpo de Sara, porque essa foi a mulher da sua vida. Ela andou com Abraão todos esses anos. Sara foi uma bênção na vida de Abraão. Sara foi um bálsamo de Deus na vida de Abraão, mas agora não é. Sara foi um apoio na vida de Abraão, mas agora não é, é só um defunto. Sara foi muitas coisas maravilhosas na vida de Abraão, mas agora não é. Agora é um defunto. Agora não tem conselhos, agora não tem ombro, agora não tem palavras, agora não tem abrigo, agora não tem carinho, agora não tem companheirismo. Agora é só um defunto. E ele faz o que todo mundo tem que fazer com a dor da perda. Morreu, tem que chorar, tem que lamentar, tem que prantear, tem que passar pelo período de luto, não pode ignorar isso, tem que passar pelo período de luto, tem que prantear, tem que chorar. Mas o Abraão sabe que ele não pode ficar com aquele defunto ali. O Abraão não pode pegar o defunto de Sara e amarrar nas costas e sair carregando por aí, dizendo: Sara, não posso viver sem você, arrastando um defunto, porque tudo aquilo que você não sepulta começa a cheirar mal, entra em estado de decomposição, começa a apodrecer, cheira mal, não pode ficar exposto, precisa arrumar uma sepultura, precisa arrumar, como Abraão quis, uma caverna, para onde ele pudesse colocar o seu morto e rolar uma pedra e dizer: isso é sepultura, esse é o lugar que tem que ficar um morto. O morto não pode ficar sendo arrastado por mim. Ela foi uma bênção, mas agora não é. Ela foi uma companheira, mas agora não é. Isso agora é passado e eu não posso arrastá-la comigo, porque eu não vou, ninguém vai conseguir ficar perto de mim e eu vou me sentir mal e eu vou arrastar um cheiro de podridão. Então eu preciso sepultá-la. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu conheço muita gente que vem arrastando o seu passado consigo. Pessoas que não souberam fazer um sepultamento maduro do seu passado. Pessoas que não sabem tratar o seu passado com maturidade. Pessoas que tiveram, mas hoje não tem mais, mas querem viver como se ainda tem. Pessoas que conquistaram, mas hoje não tem mais, mas querem viver como se ainda são pessoas conquistadoras. Pessoas que tiveram momentos bons e também momentos ruins, mas não conseguem se desvencilhar de coisas que são coisas do passado e que precisam ser sepultadas. Precisam. Você não pode amarrar esse defunto nas suas costas. Você não pode ficar carregando porque cheira mal. As pessoas não vão suportar. Você vai se tornar um ser repelente. E ainda vai ficar jogando a culpa na sociedade, jogando a culpa na igreja, jogando a culpa nos outros. Por quê? Porque você arrasta um defunto junto com você. Você arrasta o mau cheiro junto com você. Você não soube sepultar. O Abraão diz: ela foi bênção, ela foi maravilhosa na minha vida, foi um tempo glorioso, foi um tempo extraordinário, foi um tempo de aprendizado, foi um tempo de refrigério, mas agora ela não é. E porque ela não é, o lugar dela é na sepultura. A gente vive hoje, não tem nenhum problema você lembrar do passado,
Mas existem formas equivocadas de você olhar para o passado. Existem formas maduras de você olhar para o passado. Mas existem formas muito ruins. A gente tem, por exemplo, a nostalgia. O que é a pessoa nostálgica? A pessoa nostálgica, ela olha para o passado com aquele sentimento assim. Essa é a frase predileta de um nostálgico. Ai, eu era feliz e não sabia. O nostálgico está sempre dizendo, ele idealizou o passado dele. Então, eu era feliz e não sabia. Ah, naquela minha época. Ah, naquele tempo. Eu empinava pipa. Ah, eu rodava peão. Ah, eu jogava bolinha de gude. Ah, irmã, eu brincava de boneca. Ah, eu vivia na roça. Ah, eu ia tomar banho no lago. Aquilo sim é que era a infância. A gente olha para os nossos filhos hoje e diz, eles não têm infância. Claro que eles têm, só que em um outro contexto. Esses dias eu estava vendo minha filha brincando lá com um iPod, eu disse, pai, o senhor não teve esse negócio? Eu falei, tinha sim, o meu chamava assim, Aquaflash. Tá que você estava apertando uma bolinha, caiu. Eu tive. Eu não posso pegar a atual geração e dizer, vocês não são felizes. Felizes era, porque o nostálgico, ele olha para o passado com um desejo de reviver. Ele quer reviver, porque ele idealizou o passado dele, e ele quer reviver aqueles momentos. Não vai reviver, meu irmão. Não adianta você viver em nostalgia. Não vai reviver aqueles momentos. Isso é nostalgia, você tem que tomar muito cuidado, porque nós somos tomados por nostalgia o tempo todo. A gente não pode viver de forma nostálgica. Agora, tem um outro período que é pior ainda. Uma outra forma que é pior ainda de se olhar o passado, que é o melancólico. O melancólico olha para o passado, o nostálgico diz assim, eu gostaria de voltar para reviver aquilo que eu vivi. O melancólico diz assim, eu gostaria de voltar para reinventar. Porque eu queria voltar para não tomar as decisões que eu tomei. Porque se eu pudesse voltar, essa mulher que é minha sogra hoje não seria. Se eu pudesse voltar e dizer sim ou não, eu diria não naquela época. E se eu pudesse voltar, eu não assinaria aquele documento. Se eu pudesse voltar, eu não aceitaria aquela proposta. Então o nostálgico diz, eu quero voltar para reviver, e o melancólico diz, eu quero voltar para reescrever, porque eu estou arrependido. Não vai voltar, meu irmão. Você não vai conseguir voltar lá para reescrever a sua história. Você está preso lá. E toda hora que você lembra do passado, você diz, por que eu fiz? E as pessoas vão carregando isso. Você precisa aprender a sepultar o seu passado com maturidade. Às vezes as pessoas perguntam para mim, Edson, como é que você faz o que você está fazendo? E eu lembro muito bem, eu tinha 18 anos de idade, quando Deus falou comigo. Deus falou comigo. Se eu não me engano, era o dia 6 de outubro de 1987. No meio das árvores de eucaliptos, muitos de vocês conhecem a história, quando ele falou ao meu ouvido que eu seria ele não falou missionário nem pregador, ele falou, você vai ser um anunciador das boas novas nas nações da terra. Eu ia lá saber o que era nações da terra. Na casa de recuperação eu pensava que Jesus era brasileiro, porque eles falavam que Jesus tinha nascido em Belém, paraense. Eles não falaram que Jesus tinha nascido em Belém da Judéia, né? Que era um outro continente. Então a minha cabeça era, eu vivi dos 10 aos 18 anos no mundo do crime, eu não sabia pensar. Era só voltado naquele mundo. Agora eu me converti e eu estou apaixonado por Jesus e eu pregava para as árvores, vocês sabem disso, 9 meses pregando para as árvores. E um desses dias eu ouvi Deus dizendo que eu seria um mensageiro das boas novas às nações da terra. Eu emagreci, eu acredito que uns 5 quilos nesse momento. Todos os meus poros se abriram, tudo. Eu fiquei ensopado. Quando eu saí do meio das árvores, teve um obreiro que me viu e pensou que alguém tinha jogado água em mim. Eu falei, não, isso aqui é que Deus falou comigo. E ele perguntou assim, meio que incrédulo, o que Deus falou com você? Eu falei que eu vou ser um mensageiro das boas novas das nações da terra. E aí ele falou tudo do meu passado. Ele falou, rapaz, você está aqui fugido da polícia, seu corpo é cheio de tatuagem, você só fala na gíria, você não tem estudo. E ele falou para mim assim, você não tem teologia. Eu ia lá saber o que era teologia, irmãos. Eu tinha alguns dias de convertido. Você não tem teologia. Tudo o que o Jorge Lopes falou para mim
Foi verdade. Tudo que ele estava falando era verdade. Só que era uma verdade relacionada ao meu passado. No dia 15 de setembro de 87, Jesus tinha me salvado. E agora, no dia 6 de outubro, eu escutei a voz dele dizendo que eu seria o mensageiro das boas novas às nações da terra. E eu olhei para o Jorge e eu disse, é verdade. Tudo isso que você está falando é verdade, mas são verdades relacionadas ao meu passado. Agora, o que Deus falou comigo no meio dessas árvores é uma verdade relacionada ao meu futuro. Então, entre o meu passado e o meu futuro, eu vou ficar olhando para o futuro que Deus disse que eu vou ser, e não pelo passado das coisas que eu fui. E aí eu dediquei a minha vida, não a ficar preso no meu passado, porque eu sei que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que daqui para frente todas as coisas são feitas novas. Eu me concentrei no novo de Deus, eu me concentrei na palavra de Deus, e eu posso dizer para vocês, que aquele menino que estava lá, fugido, Deus me deu esse segredo, de sepultar o meu passado. Eu sabia que tinha muita coisa ruim, mas eu sabia do perdão de Deus. Eu sabia que podia ter consequências, mas eu sabia do perdão de Deus. Eu sabia dos planos de Deus para a minha vida. Eu sabia que a palavra de Deus tinha resposta para mim, e que eu não podia ficar preso lá atrás, que eu tinha que olhar para o futuro que Deus tinha escrito para mim. E eu falo com toda a humildade, teve países que eu já entrei 53 vezes, e eu já estive em 96 países do mundo. E se não acontecer nada, em janeiro do ano que vem, eu vou estar num país de número 102, até janeiro do ano que vem. Eu acredito que o país de número 100 vai ser a nação do Togo. São convites para ir pregar e ministrar lá. Mas é porque eu acreditei. Você precisa acreditar no plano que Deus tem para você, nos projetos que Deus tem para você, e você precisa sepultar o seu passado com maturidade. E hoje eu não tinha programado para pregar isso, eu não tinha programado, nem sabia que eu ia falar aqui. Isso aqui é a palavra de Deus para o seu coração. Solta esse defunto, corta essas cordas que você está carregando, coloca esse defunto no lugar dele, sabe? Sepulte o seu passado com maturidade. O meu casamento foi uma bênção, mas aí eu tive problema, me divorciei. Você precisa aprender a sepultar as coisas. Mas naquela época, você precisa aprender a sepultar o seu passado com maturidade e entender que Deus tem algo novo para você. Que Deus quer você livre. O Abraão disse, eu preciso de um campo. Eu já chorei, eu já lamentei, eu já pranteei, eu já passei pelo luto, e agora eu preciso colocar o meu defunto no seu lugar. E é isso que Deus está falando com você nesta manhã. E para terminar, você precisa aprender a viver o seu presente com sabedoria. Olhar para o futuro com esperança, sepultar o seu passado com maturidade e viver o seu presente com sabedoria. Onde é que está isso nesse texto? O Abraão disse, e você vai ver que com relação ao passado, são duas coisas aqui que Abraão está dizendo. Olha, não faça voltar o meu filho para aquele lugar lá, da onde eu saí. Não quero que o meu filho retorne para lá. Então tem dois textos aqui que está mostrando para eu e você não ficar preso ao passado, nem voltar ao passado, porque significa que a gente não queimou as pontes. Tem algumas pontes que precisam ser queimadas. E agora o Abraão diz para o seu servo, você não vai permitir que o meu filho volte para aquela terra, mas você vai lá e você vai trazer uma mulher, uma da minha parentela, para casar com o meu filho Isaque. E aí o servo olha para Abraão e diz assim, olha Abraão, tudo bem, eu vou lá, eu encontro a moça, mas você sabe que tem um livre-arbítrio, eu posso explicar todo o plano para ela, de que o teu Deus, o nosso Deus, Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que manda anjo, aquele que guia os nossos caminhos, me trouxe até a sua casa para escolher você, para ser esposa do meu Senhor. Eu posso explicar tudo para ela, mas ela pode olhar para mim e dizer assim, não, mas eu não quero ir. E aí, Abraão, o que eu faço? Porque a moça pode tomar a decisão de não querer ir. E o Abraão disse assim, não, tudo bem, se ela dizer que não quer, tudo bem, você simplesmente só me promete de que você não vai deixar o meu filho voltar para lá.
Então, mas o Deus a quem eu sirvo vai enviar um anjo, vai preparar o caminho, vai separar a mulher para o meu filho, mas se caso ela não quiser vir, tudo bem, só não faça o meu filho voltar para lá. A gente precisa viver assim, a gente tem que ter planos. A gente precisa ter projetos, a gente precisa escrever, eu quero alcançar isso na minha vida. Eu quero fazer essa faculdade, eu quero me casar em tal ano, eu quero morar em tal cidade, eu quero entrar para esse ministério, eu quero desenvolver essa habilidade. Não tem nenhum problema em você planejar, mas você precisa estar aberto para mudanças. Você não pode, conforme eu preguei aqui na conferência missionária, você não pode idealizar os seus sonhos. Você tem que tomar muito cuidado com essa frase, que ela é idealista, nunca desista dos seus sonhos. Tome muito cuidado com isso. Porque nem tudo que você sonha significa que vai dar certo e que é de Deus. E se você acreditar que todos os seus sonhos são sonhos de Deus, você vai idealizar os seus sonhos e você pode se azedar na vida. Então a frase certa não é nunca desista dos seus sonhos. A frase certa é nunca desista de sonhar. Porque se um sonho dá errado, você pode sonhar de novo. Se esse sonho não dá certo, você pode ter outros sonhos. Então a gente faz um monte de planos na nossa vida, aonde morar, com quem casar, onde estudar, não sei o quê. A gente vai fazendo planos. Vida profissional, vida ministerial, vida familiar, vida sentimental, vida financeira. A gente vai se organizando. Mas isso não significa que tudo vai acontecer dessa forma. Pode ter mudanças. E viver o presente com sabedoria é acreditar na soberania de Deus. De saber que eu posso fazer planos conforme diz a Bíblia, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Eu preciso sonhar, eu preciso planejar, eu preciso ter estratégias, eu preciso usar a inteligência que Deus me deu, eu preciso ser criativo, mas eu preciso acreditar na soberania de Deus, que pode acontecer coisas na minha vida que não é do jeito que eu estava planejando, mas há um Deus que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Então é viver assim, dessa forma, crendo que há um Deus que pode mudar o percurso, crendo que há um Deus que pode dizer para mim, não, esse plano não, o meu é melhor, crendo que há um Deus que pode intervir, até mesmo quando eu erro e tomo atitudes erradas e tem consequências terríveis e eu estou sofrendo essas consequências, mas eu me humilho e esse Deus pode vir e criar coisas novas para mim. Eu preciso acreditar nisso, porque é isso que a Bíblia propõe para mim e para você. Quero convidar você a ficar em pé. Eu espero que essa pequena meditação seja uma bênção para o seu coração. Que você possa olhar para o futuro com esperança. Talvez esse futuro não é o seu filho. Talvez não tenha nada a ver com a sua família. Talvez é um órfão. Talvez é um vizinho. Talvez é um jovem que está aqui na igreja. Não sei. Talvez um músico, talvez um diácono. Talvez alguém que você nunca conheceu pessoalmente, mas você precisa enxergar o futuro na vida das pessoas. Você precisa semear o futuro na vida das pessoas. Você não pode pensar só em você. Eu consegui tudo, eu sou tudo, eu tenho tudo. E Deus colocou tudo isso em você para que você possa semear no futuro de outras pessoas. E que hoje Deus te dê graça para você sepultar o seu passado com maturidade. Para você se desvencilhar de coisas que Deus disse já passou. Coloque no lugar certo. Seja livre para viver o seu presente hoje com sabedoria, na presença de um Deus que está com você, que nunca te abandonou e vai cuidar de você para sempre. Pai, eu quero te agradecer por esta manhã tão maravilhosa. Eu não preparei essa mensagem para pregar aqui. Eu nem sabia que iria pregar aqui. Mas eu te agradeço por esse privilégio de poder ter estado aqui, expressar minha gratidão a esta igreja por ser parceira de tantos projetos missionários, inclusive do Lucas, que eu acabei de ver agora, que foi apresentado aqui essa igreja, a pedido dessa igreja, e essa igreja hoje abraçou o Lucas, que trabalha com a evangelização do povo da Mongólia. Como que essa igreja tem sido uma bênção, Senhor. Muito obrigado pela vida dessa igreja. Eu quero te pedir que o Senhor nos ajude a continuar
enxergando o futuro com esperança, mesmo que o presente seja de desespero. Nos ajude como Eliseu a acreditar que amanhã haverá respostas. Nos ajude a acreditar em um amanhã melhor. Nos ajude a olhar sempre para o futuro com esperança. Nos ajude a sepultar aquilo que tem que ser sepultado nas nossas vidas. Hoje, quebra essas cadeias. Quebra esses grilhões. Tira essas amarras que prendem essas pessoas a defuntos que precisam ser colocados no seu lugar. Torne essa pessoa livre, Senhor. E ajuda-nos a viver um presente com sabedoria, sabendo que Tu está no controle de todas as coisas. Que assim seja, é a minha oração, no precioso nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Deus abençoe.